sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje o dia é de muita alegria, porque nós vamos fazer um convite especialíssimo. Vamos convidar todos para o 6º Encontro Espírita com Teresa Dávila. É dia 13 de outubro, domingo agora, tá bom? De 8h30 a 12h30, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa Dávila, Rua do Zé Gino, número 39, Tijuca. Mas é um momento muito interessante, porque muitas pessoas falam assim: mas Deusa, Éber, por que colocaram o nome de uma santa, já que a casa é espírita? Eu gosto muito da resposta do Éber. Ele diz assim: os espíritos, quando evoluem, eles perdem esses títulos que são humanos. Eles não têm o preconceito à divisão religiosa, né? E aí, a Teresa Dávila se apresenta, quer dizer, no momento que estávamos num grupo de trabalho, no dia de Natal, foi dada a escolha para ser o Rita de Cássia ou Teresa Dávila. Por quê? No trabalho de visitas, que nós fazemos parte, ele há muito mais tempo que eu visito aos lares e aos hospitais, ele visitava um asilo. E nós saímos da casa da querida amiga Jurema Freire, lá na Praça Seca. E, de repente, apresentaram-se 2 imagens. E ele falou assim: são 2, né? Para o trabalho que nós já realizávamos no dia de Natal, dia 25 de dezembro. E aí foi dado ao grupo para escolher, e foi escolhida, então, Teresa Dávila. E é essa amiga que, ao longo desses 20 anos, tem acalentado nossos corações, tem nos ajudado no entendimento, né, da vida, e tem nos proporcionado oportunidade de trabalhar. Mas aí, para falar um pouquinho sobre Teresa Dávila, a gente vai chamar a nossa querida Ana Cláudia, médium, trabalhadora aqui da casa, trabalha nos cursos, e para falar um pouquinho sobre Teresa Dávila. Quem é Teresa Dávila, querida? Bom dia, Deusa. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Teresa Dávila, ela foi uma monja católica que viveu no século XVI. Ela nasceu em 1515 e desencarnou em 1582, com 67 anos. E a sua vida foi um ensinamento para todos nós. Desde menina, Teresa ela já sentia um forte desejo de conhecer a Deus, e isso moldou toda a sua vida. Então, as suas brincadeiras, quando criança, eram em torno de inventar mosteiros como se ela fosse monja. E dentre as suas peripécias infantis, ela quis se tornar eremita e até se tornar mártir em nome de Deus. Então, Teresa tinha muita engenhosidade e coragem, e essas características ela levou por toda a sua vida. Quando já era jovem, ela gostava de ler. Seu pai, Dom Alonso, ele tinha uma biblioteca em casa, e sua mãe, Dona Beatriz, incentivava a leitura, inclusive ensinou Teresa a ler sobre a vida dos santos. Então, Teresa cresceu num ambiente harmonioso, com uma família unida, amorosa e, acima de tudo, ela diz em uma das suas obras, O Livro da Vida, que a ajudou muito o fato de ter pais virtuosos e tementes a Deus. Então, tudo isso contribuiu para a formação de Teresa, foi a base que ela teve. Teresa tinha uma família numerosa, além de seus pais, ela tinha 9 irmãos. A mãe de Teresa desencarnou quando ela tinha de 13 para 14 anos, e 2 anos depois, o seu pai resolve colocá-la num convento. Foi uma forma de proteger Teresa, porque ela era a filha mais nova, e os pais, o pai de Teresa e os irmãos, eles não queriam que Teresa ficasse exposta a ocasiões arriscadas. Ela era uma jovem muito bonita,
e ela iria ficar sozinha em casa porque a mãe tinha desencarnado e a irmã que cuidava dela tinha acabado de se casar. Então Teresa, com 16 anos, ela foi para o convento das Agostinianas. E ela diz que no início ela sentia aversão à ideia de se tornar monja, mas com o passar do tempo esse sentimento foi melhorando, ela foi se ambientando, fez amizade com uma freira a quem ela se afeiçoou muito. E Teresa ela era muito querida, as pessoas gostavam dela. Só que chegou um momento que ela ficou doente e aí ela teve que voltar para a casa do seu pai. Só que quando ela retorna, ela já não tinha mais aquela aversão a ser monja que ela tinha no início. Na verdade, depois dessa experiência, Teresa se determina a seguir a vida religiosa. E com 20 anos ela foge de casa e vai para o convento da Encarnação se tornar monja. Só que um ano depois da sua chegada no convento, ela ainda era noviça, Teresa começou a ter constantes desmaios, os médicos não sabiam o que ela tinha, os remédios que seu pai levava não funcionavam. Então o pai de Teresa resolve buscar um tratamento fora da cidade e ele leva ela para ficar um tempo na casa de uma irmã. O tratamento que foi feito não deu certo, Teresa chega a ficar em coma e chegou a um momento que todos estavam esperando que Teresa desencarnasse. Mas de repente ela sai do coma e dias depois se surpreendem ao vê-la engatinhando no chão do quarto e louvando a Deus. Mesmo assim, Teresa ainda estava muito debilitada, mas ela retorna ao convento da Encarnação, ainda muito doente. Ela fica doente por 3 anos, mas depois da sua recuperação, ela retoma suas atividades no convento. Então, Teresa era uma mulher muito forte, determinada e corajosa. E essa determinação para enfrentar as dificuldades, tanto na vida pessoal quanto dentro da instituição religiosa que ela fazia parte, ajudou muito para que ela fizesse grandes feitos na vida dela. Então, na vida pessoal, Teresa teve a coragem de mudar a sua postura, mesmo tendo uma orientação contrária dos seus confessores. Eles não viam mal em Teresa ter uma grande proximidade com as coisas do mundo. E depois de 17 anos que ela estava dentro do convento, ela resolve promover uma reforma na sua vida, se afastando das ocasiões, se voltando mais para a vida de oração. Ela fica mais introspectiva e mais próxima de Deus. E essa dedicação à oração é um dos principais reflexos da fé que Teresa possuía. E no livro da vida, Teresa nos ensina os 4 graus de oração, nos mostrando a importância em nós buscarmos um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, a fé de Teresa, ela foi marcada por uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante das dificuldades, que não foram poucas as dificuldades que Teresa passou. E mais tarde, na idade mais madura, na idade mais avançada, Teresa enfrenta novos desafios, né? Ela resolve promover a reforma da ordem religiosa que ela estava ligada. Ela funda conventos femininos e masculinos e traz uma nova forma de vida para as monjas que quisessem seguir a Deus por amor, sem as vaidades do mundo e trazendo uma proposta de vida de recolhimento e oração. A fé de Teresa, ela era inabalável, então os desafios que surgiam no seu caminho, eles eram superados com coragem, determinação e muita força de vontade. Então a confiança no Senhor sempre impulsionou Teresa a continuar firme na sua missão, e hoje nós agradecemos por tantos exemplos de determinação, fé e amor a Deus que nos inspiram tanto. Bem, conforme o outro companheiro, diretor da casa, vai falar no final, nosso Paulo, mas esse encontro com Teresa, ele vem sendo realizado desde 2019. E por que o encontro com Teresa? E aí o Weber fala assim, como é que não pode fazer um encontro com a patronessa da casa? Então a gente sempre limitou
pela nossa posição de horário, de espaço, né? O espaço aqui no terraço da nossa casa. Mas mesmo assim, nós já fizemos, mesmo no terraço. Então, em 2019, fizemos Tereza e a determinação de caminhar com Cristo. A gente tem esse material todo, viu, meus amigos? Em 2020, Tereza Dávila e a paciência ativa. Nós trabalhamos só aquela lição do Evangelho sobre a paciência. Um encontro também belíssimo, que rendeu muitos frutos. Aí, 2021, o papel do trabalhador espírita na melhoria da terra. E aqui foi um encontro online que nós estávamos naquele período de pandemia, né? Em 2022, voltamos ao presencial, caminhando com Cristo. 2023, muitos os chamados e poucos escolhidos. Desculpe, 2021 e 2022 foi online. O ano passado, 2023, que foi o presencial, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como é que esses temas surgem? Tereza Dávila, o Centro Espírita Fraternal Tereza Dávila, é um braço do Centro Espírita Leon Denis aqui na Tijuca. Então nós temos a orientação dos temas dado pela espiritualidade do Leon Denis através da psicografia. E assim, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando, né, esses temas, trabalhando a ideia de Tereza, fortalecendo. Porque, como o Evangelho fala, a gente tem que se aproximar daqueles a quem nós chamamos. Se nós chamamos de Tereza Dávila, a gente tem por obrigação tentarmos uma aproximação com esse espírito. Através de quê? Do conhecimento, do estudo. Então, esse ano nós vamos ter um encontro, o 6º Encontro Espírita com Tereza. E vamos pedir a uma outra Tereza, que é uma das diretoras aqui da casa, né, da área do administrativo, que é a Tereza Almeida, que a gente chama de Tereza da Vila, porque ela mora numa vila mesmo, né? Então, Tereza, como é que está organizado esse encontro? Qual é o tema do encontro? Por favor, Tereza, muito bem-vinda, junto aos ouvintes aqui da Rádio Rio de Janeiro. Nós iremos falar sobre o nosso 6º Encontro Espírita com Tereza Dávila. Este ano nós teremos o tema A Fé Transporta Montanhas. É o nosso tema central. Nós temos como objetivo aprender o verdadeiro significado da fé sem a visão mística. E dividimos o nosso trabalho em 4 temas. O tema 1, fé. O que é? O nosso objetivo é definir a fé na visão espírita. O tema 2, a fé inabalável. Nosso objetivo, aprender a condição da fé inabalável. E o tema 3, o poder da fé. Compreender o poder da fé em nossas vidas. E o tema 4, fé e oração. Identificar a relação entre fé e oração e como nós estamos lidando com este conhecimento, essa interação com a espiritualidade maior, com Deus. Então esse é o nosso objetivo. Nós iremos realizar esse encontro no dia 13 de outubro de 2024, do horário de 8h30 a 12h30, na rua José Higino, 39, na Tijuca, e contamos com a presença de vocês. Serão muito bem-vindos. Obrigada. Até lá. Bem, amigos, e aí estamos nós, caminhando com mais uma oportunidade de estudo, com mais uma oportunidade de trabalho, né? Com mais uma oportunidade de enriquecimento do nosso pensamento, da nossa emoção. Nós necessitamos muito de referências, necessitamos muito trabalhar a fé. O nosso programa é Conversando sobre a Mediunidade. E nesse momento, em contato com médiuns, com trabalhadores, com diretores de casas espíritas, nós temos casas que ainda não conseguiram a volta ao trabalho regular da mediunidade. Temos muitos medos, medo da segurança, medo da doença, medo de muitas questões. Então, meus amigos, fortalecer a nossa fé é a palavra de ordem. A nossa fé é uma fé raciocinada. E assim, temos o convite para esse encontro.
que será realizado, falaremos novamente, no dia 13 de outubro, de 8h30 a 12h30. Falamos que o encontro é gratuito, né? Teremos um lanchinho no meio do encontro, mas esse lanchinho também é uma cortesia, uma oferta da casa, né? E após o encontro, sim, aqueles que quiserem, né? A partir de 1h da tarde, teremos o almoço, estrogonofe de frango, estrogonofe vegetariano, para os que quiserem, né? E o nosso Paulo, nosso querido Paulo, também diretor da casa, né? Diretor secretário da casa, ele vai nos explicar. Paulo, como é que a gente pode participar deste encontro? Bem-vindo, Paulo. Olá, amigos. Eu sou Paulo Silva e faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu vou falar um pouco sobre o nosso 6º encontro com Teresa d'Ávila, que será realizado no dia 13 de outubro, de 8h30 às 13h, na rua José Higino, 39, na Tijuca, neste domingo. Vamos lá? Antes de falar de como podemos participar, eu vou recordar um pouquinho da nossa história sobre esses encontros. Olha, esses encontros acontecem desde 2019. Teresa e a determinação em caminhar com Cristo foi o primeiro tema deste encontro. Em 2020, falamos sobre Teresa d'Ávila e a paciência ativa. Em 2021, falamos sobre o papel do trabalhador espírita na melhoria da Terra. Em 2022, abordamos caminhando com o Cristo. Em 2023, falamos sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ressaltamos sempre que os temas desses encontros são oriundos das determinações do plano espiritual. Neste ano, falaremos como tema central a fé transporta as montanhas, subdivididas em fé, o que é, no tema 2, a fé inabalável, tema 3, o poder da fé, tema 4, fé, oração. Mas como podemos participar? Estudando, vindo a casa. Serão 5 salas de estudo com 4 temas belíssimos, cujo o tema central, como já dito, é a fé transporta montanhas. E que seriam essas montanhas? Não posso dar spoiler, mas garantimos que vocês obterão a resposta e será um estudo muito interessante, dinâmico e bastante proveitoso. Ao mesmo tempo, teremos em outras salas a nossa evangelização com a juventude, abordando o mesmo tema. Podem vir, tragam suas crianças e adolescentes para que eles participem também. Não esquecendo que teremos estudo online para os que não podem estar conosco no presencial, e será através do YouTube. Ao final do encontro, o Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila vai oferecer um almoço bem gostoso para quem quiser nos dar o prazer de vir e almoçar conosco. Participem, aguardamos a todos. O convite está feito. Então, queridos irmãos, o convite está feito, né? O encontro é uma oportunidade que cada um de nós tem desse contrato mais estreito com essa espiritualidade tão querida. Não é idolatria, é a gente ter exemplos, é a gente estabelecer sintonia com essa falange querida, essa falange espiritual tão pronta, tão prestativa da Casa de Teresa. Conforme os irmãos que frequentam sabem, quem nos acompanha pelas redes sociais também sabe, temos Teresa d'Ávila, Ubirajara, Rafael e Francisco de Assis, que são esses irmãos que são os grandes diretores da casa. Mas é uma casa de muito trabalho. No momento em que o plano espiritual colocou que era um braço do Leon Denis aqui na Tijuca, nós nem pensávamos nessa possibilidade pelas questões financeiras, pela dificuldade financeira, mas realmente a casa foi consolidada ali
na verdade, na entrada da vila, né, em que nós moramos, praticamente na entrada, só que a casa dá para a rua, e a gente tem visto, pelo trabalho espiritual, a necessidade da casa no local e a nossa necessidade, enquanto trabalhadores, de estarmos ali. Então, vamos novamente repetir os dados que foram trazidos. O tema central, a fé transporta a montanha. Tema 1, o que é a fé? Fé, o que é a fé? Tema 2, a fé inabalável, como alcançar essa fé? Tema 3, o poder da fé. E tema 4, fé e oração. Nós teremos o atendimento desde o bebezinho até o adulto, até o desencarnado. Então tem uma programação para o bebê, para a criança, para os nossos jovens. Olha, gente, não vamos perder essa chance. E para nós adultos. O encontro será bem dinâmico, sabe? Bem ligado à vida, porque o objetivo é trazer esse conteúdo do Evangelho, a vida de Teresa, como suporte para o dia a dia nosso, para a nossa vida diária. E com certeza, amigos, estão todos convidados. Aqueles que moram distante, que não puderem comparecer, nós também temos um canal no YouTube. Inclusive, aqueles que desejarem podem ver. As reuniões estão todas lá, não é? Todo domingo tem um encontro com o Evangelho de Jesus. Então, são momentos de trabalho. Rafael é um dos espíritos guias da casa. Quando ele deu a primeira mensagem, através do nosso médico Joaquim Couto, foi num culto do Evangelho no Lar, em que comemoramos 25 anos de casado, ele falava que o grupo já veio do século IX ao século X juntos. E que a tarefa do casal seria reunir esse grupo. E é claro que o grupo está esparso, né? Então, meu amigo, venha no domingo estar com a gente. Venha conhecer a casa de Teresa, venha conhecer o trabalho, venha fortalecer a sua fé. E com certeza, todos nós conseguiremos sair daqui assim felizes, edificados, sabe? Com alguma coisa além que a gente às vezes não sabe nem falar. Mas essa presença do amor de Deus, de Jesus, é a valorização de Kardec, da doutrina espírita. Teresa d'Ávila, ela é considerada a patronesse dos educadores, dos professores de educação. E ela sempre lutou, né, para ensinar as monjas a oração. E aí um espírito querido, a alma querida diz, né? As monjas de ontem e de hoje, encarnadas e desencarnadas, reencarnadas como mulheres ou como homens, estão aprendendo com Teresa esse grande amor a Jesus. Então, queridos, todos convidados, tá bom? Para estarmos juntos, dia 13 de outubro, de 8h30 a 12h30, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, Rua José Higino, 39, Tijuca, Rio de Janeiro. Para quem veio de transporte público, é a saída D do metrô. Sai logo na Rua José Higino, é só andar um pouquinho que a gente vai estar junto. E é assim, queridos, a gente vai alinhando a nossa mediunidade no momento em que vamos tendo compromisso, em que vamos tendo arquivos, em que vamos tendo contatos. E vamos aproveitar muito todas as vezes em que a Casa Espírita nos oferece o contato com o bem, um contato com o belo, o contato com o superior. Nós sabemos que no momento de dor, o que se passa, isso não é o comum no dia a dia. A gente é bombardeado de notícias chocantes, de frases desestimulantes e muitas vezes de posições bem comprometedoras. Então, queridos, é isso, né? Vamos estar juntos, vamos nos abraçar, vamos confraternizar, vamos nos amar. Vamos estender a nossa compreensão para a vida como espíritos imortais que somos, filhos de Deus, tendo Jesus como irmão mais velho, no exercício
compromissado, sereno, útil, produtivo da nossa mediunidade. Aguardo vocês, hein? Até lá, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.